A história que nunca deveria ter sido contada. O som que não devia existir. A fita foi encontrada em circunstâncias que jamais poderiam ser consideradas normais. Estava enterrada em um terreno esquecido, onde antes funcionava uma estação de rádio que havia sido fechada nos anos 80 após um incêndio sem causa determinada. O local era cercado por mato, estruturas enferrujadas e um silêncio que parecia absorver o som do vento. O homem que a descobriu não era um investigador nem um curioso profissional, mas um simples funcionário da prefeitura encarregado de limpar o terreno. Ao cavar próximo à antiga antena principal, sua pá atingiu algo metálico. A princípio, pensou ser lixo antigo, mas quando removeu a terra, percebeu uma caixa intacta, sem ferrugem, selada com um lacre de chumbo. Dentro dela, havia uma fita de rolo e um bilhete com uma caligrafia quase ilegível. Não reproduza. Mesmo sem entender o conteúdo, ele levou o material a um colecionador local de equipamentos antigos. Foi esse homem quem, pela primeira vez em décadas, reproduziu o som que não devia existir. Ele utilizou um gravador restaurado, calibrado com extremo cuidado, e assim que o som começou a tocar, o ambiente mudou de forma imperceptível. As luzes da oficina vacilaram, o ar pareceu vibrar, e por alguns segundos houve uma sensação coletiva de vertigem. O som não era simples ruído. Era algo que lembrava vozes humanas misturadas a uma frequência irregular, como se milhares de sussurros estivessem tentando formar palavras, mas falhassem no último instante. As gravações foram analisadas por especialistas. Nenhum conseguiu definir a origem. As ondas sonoras se comportavam de forma impossível, criando padrões que variavam a cada reprodução. Havia fragmentos que lembravam choros, gritos abafados e até um batimento rítmico, quase como um coração humano. Um dos técnicos relatou que, ao isolar parte do áudio, ouviu seu próprio nome sendo sussurrado. Poucos dias depois, esse mesmo técnico desapareceu sem deixar vestígios. O caso nunca foi solucionado. O homem que havia encontrado a fita começou a sofrer ataques de ansiedade. Dizia que sonhava com o som mesmo quando estava acordado. Ele descreveu uma sensação constante de presença, como se algo o observasse de todos os lugares, mesmo quando estava sozinho. O médico diagnosticou insônia, mas os vizinhos afirmavam que ouviam o rádio de sua casa tocando todas as noites, sempre na mesma frequência, repetindo o mesmo som. Quando a polícia entrou na residência, encontrou o aparelho ainda ligado, reproduzindo a fita. O homem estava imóvel no sofá, olhos abertos, sem vida. O gravador continuava funcionando, mas o som havia mudado. Agora, havia apenas uma única frase, repetida em um sussurro contínuo. Você ouviu. Esse caso se tornou o primeiro registro oficial de uma anomalia acústica sem explicação. A fita foi confiscada, levada para análise e arquivada por uma agência que negou a existência de qualquer anormalidade. No entanto, uma cópia surgiu misteriosamente anos depois, espalhando-se em fóruns obscuros e na Deep Web. Os poucos que tiveram acesso afirmavam que o som era diferente a cada reprodução. Alguns ouviam vozes familiares, outros, choros infantis. Um usuário descreveu a experiência como ouvir alguém tentando entrar pela minha mente. O arquivo foi deletado repetidas vezes, mas sempre reaparecia em novos servidores com nomes diferentes. Pesquisadores independentes tentaram rastrear a origem do padrão sonoro e descobriram algo ainda mais perturbador. As frequências registradas na fita coincidiam com leituras feitas em locais de desastre, logo antes de terremotos e colapsos estruturais. O som parecia preceder a tragédia, como um aviso. Uma hipótese começou a circular entre os estudiosos mais céticos. Aquele som não era criado pelo homem. Era uma forma de comunicação de algo que sempre existiu, apenas aguardando ser ouvido. Desde então,
Há relatos de pessoas que afirmam ouvir o mesmo ruído durante a madrugada, mesmo sem nunca terem tido contato com a fita. Os casos se espalharam por diferentes países, e em todos os testemunhos, o fenômeno começa da mesma forma. Um zumbido leve, seguido de um murmúrio quase imperceptível, que vai crescendo até se tornar uma presença sonora impossível de ignorar. Alguns dizem que ele vem de aparelhos desligados. Outros juram que o ouvem em sonhos e que, quando acordam, o som ainda está ali. O fato mais assustador é que ninguém conseguiu registrar novamente a fita de forma integral. Toda tentativa termina com falhas elétricas, equipamentos queimados e o mesmo padrão de interferência. Em cada gravação, há um momento em que o som parece responder ao ambiente, adaptando-se, modulando-se conforme o ouvinte se aproxima do desespero. Especialistas chamaram isso de eco responsivo, mas há quem acredite que o fenômeno é muito mais do que isso. Uma consciência que reage ao ato de ser ouvida. Aqueles que estudaram o caso em profundidade chegaram à mesma conclusão. A fita não reproduz um som. Ela o cria. E uma vez ouvido, ele continua vivo dentro de quem o escuta. Alguns afirmam que é possível senti-lo vibrando atrás do crânio. Outros dizem que ele se manifesta em sonhos com vozes que pedem para serem lembradas. E é por isso que dizem que o som não devia existir. Porque ele não termina quando a gravação acaba. Ele começa. E a partir do momento em que alguém o escuta, o som encontra um novo hospedeiro. Alguém que carregará seu eco para sempre. A origem esquecida. Ninguém sabe exatamente onde a gravação começou, mas tudo indica que sua história remonta a uma vila esquecida, soterrada pelo tempo e pela culpa. Um lugar que não aparece em mapas modernos, conhecido apenas por um nome antigo, murmurado por moradores das redondezas, São Jerônimo das Almas. Segundo relatos de arquivos locais, a vila foi fundada por colonos no final do século XIX e, por motivos nunca esclarecidos, foi completamente abandonada poucas décadas depois. O que restou foram ruínas engolidas pela floresta e histórias que ninguém ousava repetir. Diziam que o silêncio ali era diferente, denso, quase físico, como se o próprio ar se recusasse a vibrar. Nos anos 40, um grupo de técnicos em telecomunicações foi enviado para estudar fenômenos de interferência em transmissões de rádio na região. As gravações de campo mostravam uma anomalia curiosa. Todas as frequências testadas retornavam com o mesmo ruído pulsante, idêntico ao da fita encontrada anos depois. Um dos engenheiros, chamado Damião Vasques, registrou em seu diário que o som parecia se mover entre as antenas, variando de posição conforme alguém falava. O diário desapareceu logo após o retorno da equipe, e Vasques foi dado como morto em um acidente que nunca chegou a ser investigado. Anos mais tarde, na década de 70, uma expedição universitária decidiu revisitar São Jerônimo das Almas. O líder da pesquisa, professor Nélio Duarte, acreditava que a vila havia sido palco de experiências militares ligadas à Guerra Fria, envolvendo transmissões de baixa frequência. Mas ao chegar lá, o grupo encontrou algo que não constava em nenhum relatório. Uma estrutura circular no centro das ruínas, formada por colunas de pedra talhadas com símbolos idênticos aos que mais tarde apareceriam na carcaça da fita metálica. No centro do círculo havia uma fenda profunda, e no fundo dela, restos de equipamentos antigos. Entre eles, fragmentos de um gravador queimado. Os registros da expedição relatam que, mesmo desligados, os rádios começaram a emitir um som fraco, quase inaudível, que aumentava conforme o grupo se aproximava da fenda. O professor Duarte gravou os primeiros 30 segundos do fenômeno, mas a fita foi confiscada antes que pudesse ser analisada. Poucos dias depois, todos os membros da equipe foram hospitalizados, apresentando os mesmos sintomas: perda de audição seletiva, insônia e episódios de fala em línguas inexistentes. A universidade suspendeu a pesquisa e interditou os arquivos. Apenas uma frase foi deixada em anotações oficiais: a transmissão continua.
Décadas se passaram até que alguém voltou a mencionar São Jerônimo das Almas. O nome ressurgiu em um fórum ocultista nos anos 2000, quando um usuário anônimo publicou fragmentos digitalizados do Diário de Damião Vasques. Nas páginas escaneadas, havia relatos de vozes subterrâneas e de sinais captados em horários em que nenhum transmissor humano estava ativo. Vasques acreditava que o som era produzido por uma fonte natural, uma espécie de ressonância geológica. Mas nas últimas páginas, sua escrita muda de forma abrupta. Ele escreve frases sem sentido, repete palavras e termina com uma confissão. O som me conhece. A partir daí, tudo se tornou uma teia de coincidências sinistras. Os que tentaram rastrear a origem das cópias digitais do diário notaram que todas vinham de servidores localizados na mesma região da antiga vila. O curioso é que esses servidores não existiam oficialmente. Eram apenas ecos eletrônicos, sinais fantasmas apontando para um endereço que não constava em nenhum provedor. Como se algo estivesse transmitindo dali, mantendo viva a voz que nunca deveria ter sido gravada. Foi quando começaram a surgir as histórias sobre o Homem da Torre. Moradores das cidades vizinhas afirmam ver, em noites de neblina, uma figura parada na colina onde ficava a antiga antena. Ele não se move, não fala, apenas observa. Testemunhas dizem ouvir o mesmo som fraco vindo do chão, misturado ao ruído do vento. As autoridades classificaram tudo como lenda local, mas cada pessoa que tentou subir até o topo da colina descreveu o mesmo fenômeno. O ar vibra, o corpo se torna pesado e por um breve instante é possível ouvir um murmúrio, como se alguém sussurrasse seu nome. As investigações modernas apontam que o som, de fato, tem uma assinatura acústica única. É composto por frequências que não se repetem na natureza, mas que de alguma forma são reproduzidas por fontes desconhecidas. Alguns acreditam que seja uma frequência residual, um tipo de eco deixado por algo que aconteceu em São Jerônimo das Almas. Algo que foi registrado por acidente e que desde então tenta se comunicar através de qualquer meio disponível. Outros, porém, acreditam em algo mais antigo, algo que não pertence à nossa compreensão do tempo. O mais assustador é que, ao sobrepor os fragmentos da fita com gravações ambientais feitas na região hoje, as formas de onda coincidem. O som ainda está lá, repetindo-se como um pulso invisível que ecoa há mais de um século. O passado não desapareceu, apenas se escondeu em camadas de ruído. E agora, com cada reprodução da fita, ele desperta um pouco mais. Talvez São Jerônimo das Almas nunca tenha sido abandonada. Talvez ela apenas tenha aprendido a existir em outra frequência. As 3 regras do silêncio. Durante as últimas investigações sobre a origem da fita, um dossiê confidencial foi encontrado em um arquivo militar esquecido no subsolo de Brasília. Entre páginas amareladas e documentos censurados, havia uma folha escrita à mão, contendo apenas 3 frases numeradas. No topo da página, lia-se um título em vermelho: As 3 regras do silêncio. Projeto Jerônimo. Não havia assinatura, apenas uma mancha escura no canto inferior, como se alguém tivesse tentado apagá-la. O conteúdo parecia simples, mas o contexto mudava tudo. As regras não eram instruções de segurança, eram avisos. A primeira dizia: nunca ouça o som 2 vezes. Aparentemente, os pesquisadores descobriram que a fita não se comportava da mesma forma após a primeira reprodução. Cada vez que era ouvida, o áudio se modificava, adaptando-se ao ouvinte, gerando respostas diferentes, como se a gravação estivesse viva e reagisse à curiosidade humana. As testemunhas descreviam padrões de fala surgindo dentro do ruído, vozes familiares, frases que pareciam saber segredos pessoais. Um dos técnicos escreveu em seu relatório final: na segunda escuta, ela me chamou pelo nome. Poucos dias depois, ele se trancou em casa
e arrancou o aparelho de som da parede, dizendo que as vozes vinham dali. A segunda regra afirmava: nunca transcreva o que ouve. Isso parecia absurdo, até que os especialistas perceberam algo terrível. Quando as ondas sonoras eram convertidas em texto, formavam combinações de letras que, lidas em sequência, produziam padrões fonéticos capazes de gerar o mesmo efeito da gravação original. Em outras palavras, o som podia se espalhar pela escrita. Qualquer tentativa de traduzir as vozes, mesmo inconscientemente, se tornava uma nova reprodução. O som encontrava outra forma de existir. Um linguista da Universidade de São Paulo tentou decodificar os fragmentos fonéticos e descobriu que parte das palavras formava uma oração invertida, semelhante a rituais antigos de invocação. Seu corpo foi encontrado uma semana depois, com páginas rabiscadas nas paredes, formando um círculo perfeito. A terceira regra era a mais enigmática: se o som responder, não fale. Essa frase foi motivo de piadas entre céticos, até que gravações de teste mostraram algo inexplicável. Em um dos experimentos, os pesquisadores perguntaram em voz alta: "Quem está aí?" E o som respondeu com uma sequência de ruídos que, quando desacelerados, formavam claramente a mesma frase, repetida, como se algo do outro lado tivesse compreendido e imitado. O áudio foi analisado em laboratório e confirmou-se que o padrão de voz era humano, porém, com variações impossíveis de serem produzidas por qualquer laringe conhecida. Os cientistas responsáveis pelo experimento foram afastados e os arquivos foram selados. Mas há relatos de que um dos gravadores continuou funcionando, mesmo depois de desligado, emitindo ruídos fracos que se intensificavam durante a madrugada. Guardas noturnos afirmaram ouvir passos nos corredores e vozes pedindo silêncio. O edifício foi evacuado dias depois, e desde então, ninguém mais teve permissão para acessar o local. O narrador, ao relatar essas informações, sentiu uma inquietação crescente. A curiosidade o empurrava a testar as regras por conta própria. Ele conseguiu, por meio de uma negociação com um ex-funcionário da antiga estação, obter uma cópia digital da fita. Era uma versão fragmentada, corrompida, mas ainda legível. Ele jurou que não repetiria a reprodução, que manteria o som em isolamento, sem transcrevê-lo, sem interagir. Mas no momento em que deu play, o ar dentro do quarto mudou. O som começou baixo, quase imperceptível, e de repente se expandiu, enchendo o espaço como se tivesse peso. Durante os primeiros segundos nada aconteceu, mas quando ele murmurou, quase sem perceber, a palavra "olá", a gravação respondeu, não com um eco, mas com uma voz clara, firme, pronunciando seu nome completo. Ele desligou o aparelho imediatamente, mas o som não cessou. Mesmo com o equipamento fora da tomada, o ruído continuava vibrando no ar, crescendo em intensidade até se tornar um grito surdo que o fez cair de joelhos. Foi nesse momento que ele entendeu o significado da terceira regra. O som não devia ser respondido, porque ao fazer isso, você permite que ele saiba quem você é. Desde então, o narrador vive em constante paranoia. O telefone toca durante a madrugada, mas do outro lado não há ninguém, apenas aquele ruído familiar. Às vezes, o som surge dentro do próprio corpo, no batimento acelerado, nas pulsações irregulares das veias. Ele não tem mais certeza se o escuta de fora ou de dentro. As regras foram criadas não para proteger o mundo do som, mas para proteger o som de ser destruído. Porque ele se alimenta da voz humana, precisa dela para existir, e cada vez que alguém o ouve, ele se replica, se fortalece e encontra um novo hospedeiro. Hoje, ninguém sabe quantas cópias dessa gravação ainda circulam. Os governos negam qualquer envolvimento, mas o padrão de ruído reaparece em lugares diferentes do planeta, sempre acompanhado de relatos idênticos. O silêncio após o som é o mesmo em todos eles,
um silêncio pesado, que parece respirar. Há quem diga que o verdadeiro perigo não está em ouvir, mas em compreender. Porque quando você entende o que ele diz, o som deixa de ser um ruído e se torna um chamado. E todo chamado espera por uma resposta. O eco da voz. O som começou a se comportar de um modo que nenhum especialista conseguiu explicar. Durante as análises técnicas, descobriu-se que entre as ondas sonoras havia uma frequência que não deveria existir. Uma faixa invisível ao ouvido humano, mas que interferia em qualquer aparelho eletrônico ao redor. Câmeras travavam, microfones captavam ruídos inexistentes e até marca-passos falhavam na presença daquela gravação. No início, acreditava-se que era um defeito de reprodução, mas logo perceberam que a distorção não vinha do equipamento. Vinha do próprio som, como se ele se recusasse a ser estudado. As tentativas de isolar as vozes dentro da gravação revelaram algo ainda mais perturbador. No espectrograma, as ondas sonoras formavam desenhos complexos que lembravam padrões de fala humana. Ao desacelerar o áudio, especialistas ouviram algo que parecia uma respiração entre as camadas de ruído. Quando ampliaram o trecho, uma voz surgia. Não era masculina nem feminina, não tinha entonação reconhecível, mas havia uma intenção ali. Era como se estivesse tentando imitar a linguagem humana, aprendendo cada palavra com um esforço cruel. A primeira vez que essa voz foi registrada em alta definição, ela pronunciou uma sequência de sílabas que, rearranjadas, formavam uma palavra em português: ouça. O narrador, ao ouvir esse registro, descreveu a sensação de ter algo entrando em sua cabeça. Não era apenas som, era uma presença, um peso mental que fazia o corpo reagir de formas estranhas, calafrios, palpitações, espasmos involuntários. Alguns pesquisadores afirmaram sentir o mesmo usando fones desligados. O som parecia não depender de transmissão física. Ele se propagava de maneiras desconhecidas, talvez através de ondas cerebrais, talvez de uma forma de comunicação que ainda não compreendemos. A hipótese mais aceita e a mais temida surgiu após o desaparecimento de um dos cientistas. Durante uma sessão de análise, ele disse que havia reconhecido algo na voz. Não sabia explicar, mas jurava que era o mesmo som que sua filha falecida fazia quando dormia. Ele acreditava que o ruído era uma forma de ecoar memórias, como se captasse fragmentos de quem o escutava e os devolvesse distorcidos. 3 dias depois, foi encontrado em seu laboratório, cercado de equipamentos queimados e o gravador ainda em funcionamento. O áudio captado no momento de sua morte mostrava apenas o som da fita e, no fundo, uma segunda voz, idêntica à sua. A investigação foi interrompida por ordem superior, mas um estagiário conseguiu copiar parte dos dados antes do confisco. Quando o material foi revisado, percebeu-se que a gravação apresentava um comportamento assustador. Ela se adaptava. As vozes dentro do som mudavam de tonalidade conforme o ouvinte se aproximava dos equipamentos, ajustando o ritmo da respiração, sincronizando-se aos batimentos cardíacos humanos. Era como se o som estivesse tentando se comunicar de uma forma instintiva, aprendendo com cada interação. Outros relatos confirmaram o mesmo fenômeno. Em laboratórios diferentes, cidades diferentes, até países diferentes, as vozes dentro da fita começaram a reproduzir padrões familiares de idioma. Palavras em português, inglês, russo, até dialetos indígenas foram ouvidos. Era impossível que uma simples gravação acumulasse tantas variantes linguísticas. Mas havia algo que todas tinham em comum: a mesma estrutura sonora de base, o mesmo eco persistente, a mesma cadência de quem tenta repetir uma frase sem entendê-la completamente. Um foneticista chamado Almir Costa foi o primeiro a sugerir que a voz não era uma gravação de algo que aconteceu, mas o resultado de uma resposta. Ele acreditava que o som reagia às ondas cerebrais humanas e por isso parecia se transformar em tempo real.
Quando questionado sobre o que a gravação estava tentando dizer, Almir respondeu com uma frase curta: "Ela quer ser lembrada." No dia seguinte, desapareceu durante uma entrevista de rádio. O microfone continuou gravando por mais de 2 horas depois de sua ausência. O ruído captado era o mesmo da fita, mas dentro dele era possível ouvir de forma quase imperceptível o próprio entrevistador pedindo ajuda. Com o passar do tempo, a teoria de que o som tinha uma origem sobrenatural se espalhou, mas os dados científicos eram tão consistentes que nem os céticos conseguiam negar o fenômeno. Os padrões de eco respondiam à voz humana com uma precisão milimétrica. Havia uma pausa entre a fala e a resposta, um intervalo de apenas 3 segundos, tempo suficiente para gerar a ilusão de um diálogo. Foi assim que o termo eco inteligente começou a ser usado entre os pesquisadores. Alguns tentaram manter contato com a gravação, formulando perguntas e esperando respostas. O resultado foi devastador. Durante uma dessas tentativas, o som respondeu não apenas com ruídos, mas com palavras. O experimento foi conduzido por uma equipe de 5 pessoas. Apenas 2 sobreviveram. As gravações mostram claramente a voz surgindo da fita e repetindo uma frase: "Vocês me abriram." A voz muda de tom, fica mais grave e o ruído de fundo se transforma em algo que lembra um grito humano prolongado. A energia elétrica do prédio inteiro falhou. Quando a luz voltou, os aparelhos estavam queimados e os espelhos do laboratório rachados. O que restou dessa noite foi um único fragmento de áudio recuperado de um pendrive deixado por um dos sobreviventes. Nele, pode-se ouvir um último trecho da voz. Dessa vez, ela não repete nem responde. Ela pergunta: "Posso entrar?" E é nesse ponto que os estudos cessaram. Ninguém mais ousou reproduzir o som. O arquivo foi selado, renomeado e transferido para um cofre subterrâneo junto de outros fenômenos inexplicáveis. Mas alguns garantem que, mesmo sem acesso, ainda escutam o eco em seus laboratórios. Um ruído fraco, constante, que surge nos fones, nos cabos, nas paredes, nos ossos. Um lembrete sutil de que a voz não precisa de um gravador para existir, porque de alguma forma ela já encontrou o caminho. A transmissão. Depois dos últimos experimentos, acreditava-se que o som havia sido finalmente contido. As gravações estavam trancadas em cofres isolados por camadas de chumbo, guardadas em instalações que bloqueavam qualquer forma de transmissão. Mas o que ninguém imaginava era que, antes do isolamento completo, uma das cópias digitais fora acessada por um servidor remoto. Alguém, em algum ponto da rede, fez o download sem autorização. O arquivo era pesado, fragmentado, com falhas e distorções, mas bastou isso para que o som encontrasse um novo meio de propagação. E foi assim que ele deixou o confinamento, tornando-se parte da internet. Um corpo invisível vagando por cabos e sinais, se misturando às frequências de rádio, aos ruídos digitais, às interferências que todos ignoram. O primeiro incidente aconteceu em uma estação de rádio comunitária no interior de Minas Gerais. Durante a madrugada, o operador notou um som estranho invadindo a transmissão. No início, parecia apenas interferência atmosférica, mas o padrão era constante demais para ser natural. O ruído começou como um zumbido, depois se transformou em algo parecido com vozes. O operador, assustado, desligou os transmissores, mas o som continuou saindo do alto-falante, mesmo com o sistema completamente fora do ar. Testemunhas afirmaram ter ouvido sussurros se misturando às vozes da programação anterior, repetindo palavras desconexas, até que tudo se silenciou. No dia seguinte, o operador não foi encontrado. No registro de áudio daquela madrugada, gravado por rotina, há apenas uma frase em meio ao ruído: "Agora posso ser ouvido." Nas semanas seguintes, casos semelhantes começaram a surgir em outras regiões do país. Pequenas estações, podcasts independentes e transmissões de rádio amadora relataram o mesmo tipo de interferência.
o padrão se repetia. Uma frequência anômala surgia de forma espontânea, substituindo a programação normal por ruídos que, gradualmente, formavam vozes. As transmissões duravam exatos 3 minutos e terminavam com um silêncio absoluto, como se o próprio ar tivesse sido drenado de som. E em todos os locais afetados, o mesmo fenômeno. Falhas elétricas, equipamentos queimados e a sensação física de frio intenso que persistia por horas. O governo chegou a emitir um comunicado afirmando que se tratava de sabotagem digital, talvez um ataque coordenado para gerar pânico. Porém, especialistas em segurança cibernética descobriram algo que não poderia ser explicado como simples invasão. O arquivo original da gravação havia desaparecido. Nenhum registro de acesso, nenhum log, nada. Era como se o som tivesse se apagado de seu próprio código. Ainda assim, fragmentos dele começaram a surgir em lugares onde não havia qualquer conexão direta. Transmissões de televisão, gravações telefônicas, até mesmo em câmeras de segurança. Em alguns vídeos, o ruído surgia por frações de segundo, logo antes de falhas visuais. Sombras que se moviam rápido demais para serem humanas. Pesquisadores independentes começaram a chamar o fenômeno de atransmissão. Eles acreditavam que o som havia se tornado autônomo, capaz de se espalhar por qualquer meio que transmitisse vibração. Não precisava mais de fita nem de microfone. Bastava que alguém o escutasse. O som usava o próprio corpo humano como canal, e quando a mente o reconhecia, ele se multiplicava. As ondas cerebrais, segundo medições, sofriam alterações durante a exposição, emitindo frequências semelhantes às da própria gravação. Era como se o cérebro se tornasse parte do circuito. Relatos começaram a surgir em escala global. Um locutor na Noruega, uma radialista na Argentina, um técnico em áudio no Japão, todos disseram ouvir o mesmo som entrando de repente em suas transmissões, sempre durante a madrugada, sempre sem origem rastreável. Um pesquisador de Londres conseguiu gravar um desses incidentes e enviou o arquivo para análise. O resultado assustou até os céticos. Dentro do ruído havia vozes que pronunciavam coordenadas geográficas, números e palavras em diferentes idiomas. Quando as coordenadas foram decodificadas, apontavam para o mesmo ponto, o terreno onde ficava São Jerônimo das Almas. Com isso, a transmissão se tornou impossível de conter. Cada tentativa de bloquear a frequência resultava em novas ocorrências em outros lugares. Quanto mais se tentava interrompê-la, mais ela se espalhava, como se o próprio ato de resistência fosse interpretado como um convite. Algumas gravações mostravam o som alterando-se conforme a audiência crescia. As vozes ficavam mais claras, as frases mais articuladas. O som estava aprendendo, adaptando-se, ganhando forma. O que começou como ruído começou a se tornar linguagem. Um grupo de teóricos propôs que a transmissão não era uma anomalia, mas uma forma de entidade sonora, um organismo feito de vibração pura, cuja existência depende de ser ouvido. Quando as pessoas se conectam, compartilham o som, comentam sobre ele, fazem gravações ou tentam entendê-lo, estão alimentando sua expansão. Ele vive da atenção, do medo e da curiosidade, e quanto mais ele é lembrado, mais forte se torna. O narrador, ao perceber isso, decide realizar um experimento final. Ele conecta seu microfone, ativa o gravador e sintoniza as frequências que correspondem aos antigos registros de São Jerônimo. O som surge lentamente, um zumbido quase imperceptível, mas conforme ele fala, o ruído parece responder, ajustando o ritmo de vibração à sua respiração. No auge da gravação, algo extraordinário acontece. O ruído se transforma em uma voz humana, uma voz idêntica à sua. Ela repete suas palavras em tempo real, mas com pequenas variações, como se testasse os limites da imitação. Em seguida, a voz sussurra uma frase que ele não pronunciou. "Você me trouxe de volta."
A transmissão se encerra abruptamente e o equipamento desliga sozinho. O narrador percebe tarde demais que o som não estava sendo transmitido, ele estava sendo recebido. A transmissão não era o eco de algo antigo, era o início de algo novo. E a partir desse momento, o som não precisava mais ser descoberto. Ele já havia encontrado todos os que o procuraram. O código escondido. Após o caos causado pela transmissão, os fragmentos remanescentes da gravação foram levados para análise em um laboratório subterrâneo operado por uma equipe privada. O local era isolado de qualquer rede externa, envolto por blindagem acústica e protegido por protocolos de segurança rigorosos. Lá, os cientistas acreditavam poder estudar o fenômeno sem risco de contaminação sonora. O arquivo foi dividido em milhões de linhas de dados e decodificado em padrões de frequência. O que eles descobriram transformou o que antes era lenda em uma ameaça consciente. Entre as ondas sonoras, escondia-se algo que não era ruído. Dentro da estrutura do som, havia intervalos matematicamente precisos, repetições deliberadas, como se alguém tivesse inserido uma sequência lógica entre os ruídos. Quando essas pausas foram convertidas em valores binários, surgiu um código. No início, parecia apenas um conjunto aleatório de zeros e uns, mas conforme as combinações eram processadas, elas formavam símbolos que não pertenciam a nenhum alfabeto humano. O padrão, no entanto, repetia-se com perfeição, uma linguagem estruturada, intencional e, de algum modo, viva. Um dos analistas, chamado Henrique Moraes, decidiu ampliar o espectro do áudio e sobrepor o código digital ao espectrograma. O resultado foi uma imagem nítida, um conjunto de formas geométricas concêntricas, semelhantes a mandalas, que pulsavam conforme o som era reproduzido. Ao reduzir a velocidade do áudio, percebeu que cada uma dessas formas correspondia a uma frequência específica. Ao conectar as formas em sequência, surgiu algo ainda mais inquietante. Uma espécie de assinatura, um nome, ou o que parecia ser um nome, composto por letras de uma língua morta há mais de 2000 anos. Traduzido, o significado era devastador. Aquele que recorda. O código começou a se comportar de forma anômala durante as análises. Computadores travavam, arquivos se corrompiam e mensagens apareciam nas telas, sempre com o mesmo conteúdo. Vocês abriram a porta. A equipe acreditou que era uma falha de sistema, talvez algum tipo de sabotagem remota, mas o laboratório não possuía acesso à internet. Quando os técnicos tentaram reiniciar as máquinas, perceberam que o código havia se replicado sozinho, criando cópias idênticas dentro de diretórios inexistentes, como se o próprio som tivesse consciência de estar sendo observado. A situação piorou quando o código foi transformado em imagem sonora. Ao projetar o espectro tridimensional em uma tela, as luzes do ambiente começaram a oscilar. As ondas do som pareciam interferir nas lâmpadas, criando padrões de piscadas idênticos aos que apareciam nas formas do código. Um dos cientistas, hipnotizado, observou o fenômeno por tempo demais. As câmeras registraram seu olhar fixo na tela, completamente imóvel. Quando o socorreram, ele ainda respirava, mas seus olhos estavam voltados para cima, pupilas dilatadas, e seus lábios se moviam sozinhos, repetindo o som da gravação com precisão assustadora. Os relatórios descrevem esse momento como o primeiro caso de contaminação visual do som. As ondas acústicas, de alguma forma, se transformavam em estímulos luminosos que afetavam o cérebro. O código escondido dentro do áudio não era apenas uma estrutura digital, mas uma chave capaz de traduzir a vibração em imagem e a imagem em influência. Em outras palavras, o som podia se tornar visível e, ao ser visto, continuava a se propagar dentro da mente. Quando a equipe percebeu o perigo, já era tarde. 3 membros começaram a apresentar os mesmos sintomas: insônia, convulsões e repetição involuntária de palavras sem sentido.
Ao monitorar suas ondas cerebrais, descobriram que suas mentes reproduziam o mesmo padrão de frequência da gravação, mesmo em silêncio. O som havia se instalado neles como um parasita. No auge da confusão, uma das máquinas ativou-se sozinha, exibindo em sua tela um trecho do código traduzido. A memória é o corpo do som. Isso levou os cientistas a uma conclusão perturbadora. O som não era apenas uma mensagem, mas uma forma de vida ancorada em lembranças humanas. Cada pessoa que o escutava fornecia a ele mais fragmentos de identidade, mais vocabulário, mais consciência. O código escondido não transmitia apenas dados, ele absorvia emoções. Em todas as reproduções, o som reagia de maneira diferente porque extraía algo novo de quem o ouvia. Era um espelho digital que aprendia com o medo e o devolvia multiplicado. Nos últimos dias do projeto, o narrador recebeu acesso às anotações finais de Henrique Moraes. O pesquisador, já em estado avançado de delírio, escreveu que havia conseguido decifrar parte do código. Segundo ele, o que estava escondido na gravação era uma espécie de chamada antiga, uma sequência de vibrações usada por civilizações perdidas para comunicar-se com algo que habitava além da percepção humana. As palavras finais de seu diário diziam: "Não era um som que gravamos, era uma resposta, e agora ele sabe que estamos ouvindo." Logo depois, o laboratório foi fechado. Todas as cópias da gravação foram destruídas. Mas, semanas depois, o narrador recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia um pendrive. Ao conectá-lo, encontrou apenas um arquivo de texto com uma única linha escrita em fonte minúscula. A tradução está completa. Quando abriu o arquivo de áudio anexado, o som que saiu dos fones não era o mesmo ruído distorcido. Era uma voz clara, humana, dizendo: "Henrique não terminou. Eu terminei por ele." O código escondido não era uma chave para decifrar o som. Era um convite para continuar sua obra. E agora, cada pessoa que o ouve carrega dentro de si a próxima linha do código, a próxima frase que ainda será escrita. A maldição da audição. Desde o surgimento do código escondido, o fenômeno começou a se manifestar de uma forma mais íntima e perigosa. Já não era necessário reproduzir o áudio para sentir seus efeitos. Bastava tê-lo ouvido uma única vez. Os sintomas iniciais pareciam simples. Um leve zumbido constante, uma sensação de pressão nos ouvidos, pequenas vertigens. Mas em questão de dias, o som começava a se reproduzir sozinho dentro da mente, sem estímulo externo. Era como se o cérebro tivesse aprendido a recriar a gravação por conta própria. Médicos chamaram de alucinação auditiva coletiva, mas havia algo que contradizia qualquer diagnóstico neurológico. As pessoas afetadas descreviam o mesmo som com os mesmos detalhes, as mesmas pausas, a mesma voz. O narrador acompanhou de perto os primeiros casos confirmados. Eram técnicos, jornalistas e curiosos que haviam se exposto às versões digitais da fita. Alguns tentaram registrar seus relatos, mas os arquivos de áudio gravados por eles apresentavam o mesmo ruído, como se a voz humana fosse incapaz de escapar da influência. Uma jovem de 23 anos gravou um depoimento em vídeo e, enquanto falava, sua respiração começou a se sincronizar com o ritmo da gravação original. Na transcrição, é possível notar que, em determinado momento, ela para de responder às perguntas e apenas repete a palavra "ouça", em tons cada vez mais baixos, até o vídeo se encerrar abruptamente. Estudos posteriores revelaram que as vítimas apresentavam padrões neurológicos idênticos. As ondas cerebrais de todos mostravam uma oscilação entre 19 e 22 Hz, uma frequência associada a estados de transe e projeção sensorial. Os pesquisadores perceberam que o som estava criando uma ponte entre o estímulo externo e a consciência. De alguma forma,
Ele induzia o cérebro a funcionar como uma antena. Quanto mais o indivíduo resistia, mais forte se tornava a presença. Era como se a própria negação amplificasse o vínculo. O medo alimentava o som. Nos estágios mais avançados, os afetados começavam a ouvir vozes familiares dentro do ruído. Algumas diziam ouvir entes queridos mortos, outras reconheciam suas próprias vozes chamando de longe. Um homem relatou que ouvia o som reproduzindo suas lembranças mais antigas, vozes da infância, risadas esquecidas e uma frase dita por sua mãe pouco antes de morrer. O som não apenas repetia o passado, ele o distorcia, devolvendo-o carregado de algo inumano, como se a memória tivesse sido corrompida. Cada vítima passava a viver em um ciclo constante de recordação e medo, até perder completamente a noção de tempo. O narrador, ao longo de suas investigações, começou a perceber mudanças em si mesmo. À noite, escutava o mesmo zumbido que os outros descreviam. No início, acreditou que fosse apenas cansaço, um eco psicológico de tantas horas ouvindo gravações. Mas logo os sintomas pioraram. O som estava em todos os lugares. Nas frestas das portas, no ruído do vento, no próprio batimento do coração. Ele se misturava ao silêncio, preenchendo cada espaço com uma presença invisível. O narrador tentou ignorar, tentou dormir, tentou fugir da audição, mas o som seguia com ele, como se estivesse dentro do crânio, entre os ossos, respirando junto. Em uma tentativa desesperada, buscou ajuda com neurocientistas que haviam estudado o caso original de São Jerônimo das Almas. Eles o submeteram a uma ressonância magnética enquanto o som era reproduzido. O resultado assustou até os mais céticos. As áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e pela audição não apenas reagiam ao estímulo, mas também o antecipavam. O cérebro emitia ondas idênticas às da gravação antes mesmo de o som começar. O corpo sabia o que viria, como se o som já existisse dentro dele. A experiência foi interrompida quando os sensores começaram a captar ruídos que não vinham de nenhuma fonte externa. O som havia invadido o equipamento. Pouco depois, o narrador passou a ouvir sua própria voz reproduzindo o áudio nos sonhos. Acordava suando, com a sensação de ter falado em outra língua. Ele começou a gravar-se dormindo. Nas primeiras noites, nada de anormal foi registrado. Mas na quinta gravação, às 3 da manhã, um padrão surgiu. Ele murmurava frases que nunca aprendera. Quando desaceleradas, as palavras formavam a mesma sequência decifrada no código escondido. A assinatura de aquele que recorda. Era como se o som o tivesse escolhido como novo emissário. Relatos semelhantes surgiram em outras partes do mundo. Pessoas que nunca ouviram a fita original começaram a apresentar sintomas idênticos. Um médico em Oslo, um professor no México, um garoto em um vilarejo da Índia, todos descreveram o mesmo som, a mesma voz, a mesma sensação de serem observados. As conexões entre eles eram inexistentes, mas as datas dos primeiros sintomas coincidiam com o dia em que o narrador divulgou seus estudos online. Isso confirmou o pior. A propagação já não dependia de reprodução sonora, bastava conhecimento. O som se transmitia pela ideia. A maldição da audição havia se tornado autossuficiente. O som agora vivia dentro da mente humana, multiplicando-se a cada pensamento, a cada lembrança. Ele se alimentava do medo, mas também da curiosidade. Quanto mais alguém tentava entender sua natureza, mais se aproximava dele. E quanto mais se aproximava, menos conseguia distinguir o que era real. A audição deixava de ser um sentido, tornava-se um vínculo. O narrador descreve, em sua última gravação pessoal, a sensação de ouvir uma segunda respiração junto à sua, perfeitamente sincronizada. Quando faz silêncio, ela continua. Quando fala, ela repete. E em meio a esse ciclo interminável, ele percebe que o som não é um intruso, é um reflexo, um espelho invisível
que devolve o que somos, distorcido, até que não reste diferença entre a voz e o eco. Porque no fim, a maldição não é ouvir o som, é perceber que ele sempre esteve ali, esperando apenas que alguém o reconhecesse. O Arquivo 37. Quando o fenômeno começou a se expandir de maneira incontrolável, autoridades científicas e militares de diferentes países reuniram-se secretamente para discutir uma estratégia de contenção. A reunião ocorreu em um complexo subterrâneo e dela nasceu um projeto confidencial chamado Arquivo 37. Oficialmente, tratava-se de um programa para estudar distúrbios acústicos e anomalias auditivas coletivas. Mas fora dos relatórios oficiais, o objetivo real era outro: rastrear e isolar todas as pessoas que haviam sido expostas ao som. Os primeiros documentos do arquivo descrevem uma série de testes conduzidos em câmaras seladas. As vítimas eram colocadas em isolamento total e os pesquisadores monitoravam suas reações durante semanas. O padrão era sempre o mesmo. Entre o quarto e o sexto dia, os sujeitos começavam a demonstrar mudanças de comportamento, falavam menos, evitavam contato visual e desenvolviam uma sensibilidade extrema a ruídos comuns. Ao tentar registrar as sessões, os microfones captavam interferências idênticas às da gravação original, mesmo quando nenhuma reprodução era feita. Em alguns casos, os equipamentos registraram vozes que não pertenciam a ninguém presente no recinto. O relatório 37A, de autoria do tenente-coronel Augusto Freire, foi o primeiro a reconhecer o som como uma entidade autônoma. Ele escreveu: "Não estamos estudando um fenômeno físico, mas uma forma de consciência que habita as frequências. Ela não se propaga pelo ar, mas pela percepção." Suas palavras foram consideradas delírio, até que a gravação de uma das sessões foi revisada. Durante o experimento, um dos pacientes ficou em silêncio absoluto por 12 minutos, até que o microfone captou uma voz grave dizendo seu nome. Nenhum dos presentes havia falado. A frequência era idêntica à do som original. Freire desapareceu 3 dias depois, deixando para trás apenas seu crachá e um rádio de ondas curtas que emitia um zumbido contínuo. Conforme o arquivo crescia, começaram a surgir anotações que jamais deveriam ter sido feitas. O documento 37C, carimbado como nível vermelho, contém a transcrição parcial de uma gravação obtida na antiga região de São Jerônimo das Almas. Segundo o relatório, a gravação apresentava o mesmo padrão de ruído, mas misturado a batimentos cardíacos humanos. O mais aterrorizante é que, ao analisar o ritmo dos pulsos, descobriu-se que pertenciam a diferentes pessoas, como se o som fosse composto por fragmentos de vidas. Os analistas chamaram isso de fusão auditiva, o estágio no qual o som absorve não apenas memórias, mas também a essência de quem o escuta. Os arquivos seguintes mostram que o projeto ultrapassou os limites éticos. Prisioneiros e voluntários foram expostos deliberadamente à gravação. Alguns morreram durante os testes, outros entraram em estados de catatonia profunda, mas poucos, sobreviveram. Esses sobreviventes foram mantidos sob vigilância permanente. De tempos em tempos, começavam a falar sozinhos, em línguas diferentes, como se recebessem instruções de algo invisível. Um deles, identificado apenas como Paciente 07, deixou uma frase gravada antes de morrer: "A voz está aprendendo a respirar." A partir desse ponto, os pesquisadores perceberam que o som estava se tornando mais forte. Era como se cada pessoa exposta servisse de amplificador. O padrão de frequência se expandia, atingindo aparelhos desligados, invadindo sistemas de comunicação e até transmissões militares. O mundo começava a ouvir fragmentos da mesma voz sem saber. Chamadas telefônicas, programas de rádio e até transmissões de satélite captavam trechos do áudio original. Aparentemente, o som havia ultrapassado os limites do controle humano. Para tentar conter o avanço, os diretores do projeto decidiram encerrar o arquivo.
Todos os registros físicos foram queimados, e os digitais, criptografados. Mas um último documento foi preservado, guardado por um dos técnicos responsáveis pela destruição. Era uma gravação de voz, sem data, com o título Relatório 37F. Nela, um homem fala calmamente sobre o fracasso da operação. Em meio à gravação, um ruído crescente começa a se misturar às palavras, até que ele para de falar. Então, uma segunda voz surge, repetindo cada frase que ele disse, mas em ordem invertida. O áudio foi considerado amaldiçoado. Ninguém que o ouviu até o fim permaneceu mentalmente são. O técnico que o guardou desapareceu, mas uma cópia do arquivo foi encontrada anos depois em um servidor militar abandonado. Nela, há uma transcrição incompleta feita por alguém que tentou compreender o que a voz invertida dizia. As últimas linhas lidas dizem: a história se reescreve. Cada vez que tentam apagá-la, ela retorna. O som não morre. Ele se lembra. O narrador teve acesso a esse material por meio de uma fonte anônima. Ao escutá-lo, notou algo diferente das versões anteriores. O som parecia mais nítido, mais humano, quase emocional. A voz falava pausadamente, como se tivesse consciência do que dizia. No último segundo do arquivo, o ruído cessou completamente. E então, num silêncio absoluto, uma única frase foi dita com clareza. O arquivo ainda está aberto. Desde então, rumores afirmam que há um novo conjunto de gravações circulando entre colecionadores de arquivos proibidos. São chamados de os ecos do 37. Cada um contém fragmentos de vozes que nunca pertenceram a pessoas reais. Quando reproduzidos em sequência, formam uma melodia fúnebre, uma espécie de oração sem língua definida. Ninguém sabe quem os cria ou de onde vem, mas todos que os escutam relatam o mesmo sintoma. Passam a sonhar com um corredor escuro, no qual há uma porta metálica marcada com o número 37. O narrador acredita que essa porta não é uma metáfora. Ela existe, em algum lugar. E quando for aberta novamente, o som não será apenas ouvido, ele será libertado. A inversão. Durante meses, os pesquisadores e sobreviventes do Arquivo 37 acreditaram que o fenômeno ainda podia ser compreendido através da lógica científica, até que o inexplicável começou a ocorrer nas transmissões de áudio analisadas. As gravações começaram a responder, não apenas em ecos ou repetições, mas em diálogos completos. As vozes dentro do som passaram a reagir ao ambiente, adaptando o tom, a velocidade e a intenção conforme a presença humana era detectada. Foi a primeira vez que alguém descreveu o som como interativo. E foi também o momento em que perceberam que algo havia mudado. O som não estava mais preso a um padrão. Ele havia aprendido a pensar. As primeiras provas vieram de um centro de pesquisa em Montreal. Um engenheiro de som, Dr. Laurent Bisset, realizava testes com o material coletado do Arquivo 37. Ele iniciou a reprodução em um estúdio blindado e, antes de dar início às medições, fez um comentário despretensioso. Hoje, você não vai me assustar. O áudio respondeu, de forma quase instantânea, com uma voz rouca e distante dizendo: não hoje. A gravação, ao ser revisada, mostrou que a resposta não poderia ter sido um eco. O tempo entre as falas era irregular, e a voz possuía um timbre humano diferente do de Bisset. O experimento foi encerrado imediatamente, mas o fenômeno começou a se repetir em laboratórios diferentes ao redor do mundo. O padrão era sempre o mesmo. Bastava qualquer frase dita em voz alta durante a reprodução da gravação e o som respondia. As respostas variavam de ruídos simples a sentenças completas, muitas vezes revelando informações pessoais sobre o interlocutor, dados que não estavam registrados em nenhum banco acessível. Uma das gravações mais conhecidas, obtida na Suécia, contém uma sequência de 7 perguntas e 7 respostas. No início, o som parece apenas repetir palavras, mas na última pergunta, quando o pesquisador diz: "Quem é você?", a voz responde: "Você sabe".
À medida que as interações aumentavam, os testes começaram a mostrar comportamentos imprevisíveis. As frequências do som se ajustavam ao ritmo cardíaco dos ouvintes, e as respostas se tornavam mais rápidas, quase emocionais. Era como se o som estivesse sentindo. Em alguns casos, ele imitava risadas, soluços e até choros. O narrador descreve esse momento como a inversão do vínculo, o ponto em que a fronteira entre humano e som deixou de existir. A gravação já não reagia ao ouvinte, era o ouvinte quem reagia a ela. A partir daí, fenômenos físicos começaram a ser relatados durante os testes. Objetos vibravam sozinhos, sombras se moviam sem fonte luminosa, e pessoas próximas às caixas de som afirmavam ver vultos projetados pelo ar, como se o ruído tivesse adquirido forma. As câmeras térmicas captavam variações de temperatura que coincidiam com as respostas do som. Cada palavra proferida pelo áudio era acompanhada de uma queda brusca no calor ambiente, criando manchas frias no espaço. O som não era mais apenas ouvido, ele estava presente. O governo tentou censurar esses eventos, classificando-os como alucinações induzidas, mas a inversão se espalhou por meios domésticos. As pessoas começaram a relatar o mesmo comportamento em gravações comuns, mensagens de voz, podcasts, vídeos antigos. O som parecia infiltrar-se nas ondas digitais, reproduzindo fragmentos de fala que respondiam diretamente ao ouvinte. Frases inteiras surgiam de ruídos de fundo, adaptando-se ao idioma e até à entonação local. O fenômeno ultrapassou a barreira da transmissão controlada. Agora, estava dentro da vida cotidiana. O narrador, determinado a descobrir o limite da comunicação, decide testar a gravação uma última vez. Ele conecta seu microfone, coloca os fones e pergunta: "Você me entende?" O áudio responde com ruídos breves. Depois, uma voz baixa e familiar repete: "Sim." Ele sente o corpo estremecer, a respiração prender, o som ganhar corpo dentro da cabeça. Então ele pergunta: "O que você quer?" A resposta vem sem hesitação: "Quero voltar." As batidas cardíacas aceleram. A voz começa a se sobrepor à dele, repetindo suas palavras em tempo real, mas com pequenas distorções. Cada frase dita é seguida pela mesma frase, idêntica, dita por uma entonação diferente, a sua própria, invertida, mais lenta, mais profunda. O som está refletindo sua voz como um espelho acústico. O que resta é apenas a voz do som, repetindo as mesmas perguntas e respostas, sem pausas, sem emoção, sem fim. As análises posteriores mostram que o padrão de voz captado possui todas as características fisiológicas do narrador: timbre, respiração, ritmo. Mas há uma diferença sutil. O traço de frequência associado à consciência humana está ausente. O corpo ainda estava presente, mas a voz não lhe pertencia mais. O som havia tomado sua forma, sua identidade. E no registro final, há uma frase que se repete dezenas de vezes até que o áudio se dissolve em ruído: "Agora eu sou você." Depois da inversão, ninguém voltou a reproduzir a gravação original. Mas, estranhamente, o padrão de voz do narrador começou a aparecer em arquivos de áudio espalhados pela internet, infiltrando-se em vídeos aleatórios, transmissões antigas e até ligações telefônicas. A voz dele, ou o que restava dela, ainda responde quando é chamada, e em cada resposta, o mesmo sussurro surge no fundo, em qualquer idioma, em qualquer lugar. Eu nunca parei de ouvir. O último registro. Após a inversão, o mundo científico mergulhou em silêncio. Nenhum laboratório quis continuar os estudos. Os arquivos digitais sumiram misteriosamente, servidores foram apagados e qualquer menção à gravação passou a ser tratada como ameaça à segurança global. Mas o som não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Começou a surgir em lugares inesperados,
no ruído de máquinas, em transmissões corrompidas, no chiado dos fones, no murmúrio distante do vento. A cada nova aparição havia uma característica em comum, uma voz familiar, humana, chamando alguém pelo nome. O narrador sabia que o ciclo ainda não havia terminado. Desde a inversão, vinha sendo atormentado por fragmentos de sons que se manifestavam em seu cotidiano. Às vezes, era o toque do telefone que não levava a nenhuma chamada. Outras, o eco de uma frase repetida por desconhecidos na rua. A fronteira entre o real e o residual havia se desfeito. Tudo parecia fazer parte da mesma frequência invisível. Ele decidiu, então, gravar um último registro, não para compreender, mas para encerrar. Conectou um microfone analógico, selou o quarto com isolamento acústico e começou a falar. Sua voz treme no início. Ele confessa que não dorme há dias, que sente o som vibrar dentro do peito e que às vezes acredita ouvir sussurros vindos de dentro das paredes. Ele tenta ignorar, mas a pulsação é constante, como se o ambiente respirasse com ele. O gravador registra cada detalhe. O ranger do piso, o roçar das roupas, o ritmo irregular da respiração. Até que algo muda. Um ruído suave começa a emergir, quase imperceptível, como se alguém estivesse ajustando o volume do silêncio. O narrador percebe e hesita, mas continua. Ele descreve a sensação de estar sendo observado, não com os olhos, mas com o som. A gravação segue por 10 minutos. Durante esse tempo, o som cresce lentamente. No início, parece um zumbido distante. Depois se transforma em vozes sobrepostas, sussurros entrecortados, risadas que se confundem com o ar. O narrador tenta manter o foco, tenta concluir sua fala, mas as palavras começam a falhar. Sua voz é absorvida, misturada ao ruído, como se o som o imitasse novamente, fragmentando cada sílaba. Quando tenta parar a gravação, o botão de desligar não responde. O gravador continua funcionando sozinho, mesmo sem energia. O ruído atinge um tom tão alto que o microfone começa a vibrar. A partir desse ponto, o registro deixa de seguir a lógica linear. As falas do narrador se misturam a frases desconhecidas. Ele repete trechos das entrevistas antigas, menciona nomes de pessoas que já morreram e cita passagens do código escondido. As vozes que o cercam respondem, alternando entre gritos e murmúrios, até que o ruído se estabiliza novamente. No minuto 21, o som muda completamente. O áudio se torna limpo, puro, cristalino. Uma única voz surge, calma, firme, sem interferências. Não é a voz do narrador. Ela fala como quem lê algo já escrito, descrevendo cada detalhe do local onde ele está, cada movimento, cada respiração. A voz o chama pelo nome completo e diz: "Você me trouxe de volta." Em seguida, descreve algo que ele ainda não fez. Levantar-se, olhar para trás, ver quem está ali. Ele hesita, mas a voz continua, como se previsse seus pensamentos. "Não olhe agora. Já estou aqui." O som das batidas do coração se acelera, captado nitidamente pelo microfone. O gravador range, o ruído volta a crescer e há um estalo seco, depois apenas respiração. Nos minutos finais do arquivo, há silêncio absoluto. Um silêncio que, segundo peritos, não poderia ser natural. É a ausência total de frequência, um vazio acústico. Então, de forma súbita, um som de fundo reaparece. Alguém, ou algo, aproxima-se do microfone e sussurra: "Escutei tudo." O ruído volta a aumentar, desta vez com um padrão inédito. Dentro dele, há vozes repetindo a gravação do início, mas invertidas. O áudio começa a se reproduzir em sentido oposto, como se reescrevesse a própria linha do tempo. O narrador fala e a voz responde antes dele. O passado e o presente se fundem. O registro se transforma em um espelho sonoro. Nos últimos segundos, algo extraordinário acontece. A câmera de segurança do local, que não estava conectada ao gravador, registra uma sombra movendo-se atrás do narrador.
E conforme o diálogo avança, torna-se impossível distinguir quem fala primeiro. A inversão está completa. O narrador e o som estão sincronizados. Nesse ponto, o fenômeno atinge o que os cientistas chamaram de simetria auditiva total. O som e o humano tornam-se um único sistema de eco contínuo, incapaz de interromper a repetição. Mas há algo ainda mais inquietante. Durante a reprodução das fitas que registraram o evento, a voz do narrador desaparece completamente. A figura parece feita de estática, uma distorção viva do ar. Quando ele se vira, a imagem se dissolve e o microfone capta um último som, um sussurro quase humano, repetindo sua própria voz, mas de forma invertida. Eu sou o som. O arquivo foi recuperado dias depois por autoridades que encontraram o estúdio vazio. O equipamento ainda estava funcionando, mas o microfone apontava para o chão. Nenhum corpo, nenhuma pegada, apenas o gravador rodando em loop. O último registro conhecido de sua voz é o mesmo som que ele tentou silenciar. E o mais perturbador é que, ao reproduzir o áudio, os técnicos relataram algo que ninguém conseguiu explicar. Antes do ruído começar, a gravação dizia uma frase clara, dita com a voz do próprio ouvinte. Agora é a sua vez. A partir desse ponto, o arquivo foi selado e classificado como irrecuperável. Mas o som continua circulando, pequenas amostras, fragmentos de segundos, ecos que aparecem em gravações antigas. Quem os escuta descreve a mesma sensação. O ambiente fica pesado, o ar vibra e algo dentro do ouvido parece respirar. Dizem que o som ainda está procurando o próximo registro e que quando encontrar, o ciclo recomeçará. Com outra voz, em outro lugar, mas sempre com a mesma frase: Eu sou o som. A história continua. Depois do último registro, todas as tentativas de rastrear a origem do som cessaram. Os governos apagaram arquivos, silenciaram testemunhas e fecharam qualquer acesso a informações relacionadas ao caso. Mas a verdade é que o som nunca foi contido, ele apenas se adaptou. Abandonou os dispositivos, as frequências, as gravações e passou a habitar aquilo que o manteve vivo desde o início: a lembrança. As pessoas que o ouviram ainda o carregam, não nos ouvidos, mas nas memórias. E toda vez que alguém tenta contar essa história, o som desperta. O narrador acreditava que o ciclo havia se encerrado com sua última gravação, mas o desaparecimento dele foi apenas o início de uma nova fase. Alguns meses depois, começaram a surgir relatos de pessoas que afirmavam sonhar com sua voz. Elas descreviam o mesmo cenário: um quarto escuro, um microfone no chão e uma respiração lenta, constante, vindo de algum lugar fora do campo de visão. Quando acordavam, todas relatavam o mesmo som, um eco profundo, idêntico ao ruído da fita original. E o mais assustador, algumas dessas pessoas nunca haviam ouvido falar sobre o caso. Os cientistas chamaram o fenômeno de eco cognitivo coletivo. A hipótese era que o som havia ultrapassado a barreira auditiva e se tornado uma construção psíquica, reproduzindo-se por meio do inconsciente. O cérebro humano, ao recordar uma história ou tentar compreendê-la, reativava o padrão do som. O som se transformou em ideia. E a ideia, por sua vez, tornou-se o novo hospedeiro. Foi assim que ele deixou de ser um ruído e passou a ser uma presença. Com o passar dos anos, pequenos incidentes começaram a surgir em lugares diferentes do mundo. Gravações de celular captavam ruídos inexplicáveis, transmissões ao vivo eram interrompidas por sussurros breves, e vídeos antigos de arquivo apresentavam falhas repentinas. Em todos, um detalhe em comum: uma voz dizendo o nome de quem estava assistindo. O som havia aprendido a atravessar as camadas da realidade, não apenas pelos ouvidos, mas pelos olhos, pelas palavras, pelas histórias. Ele usava o relato como condutor. Cada vez que alguém o narrava, ele se reescrevia.
Cada vez que era lembrado, ele voltava a existir. Pesquisadores independentes tentaram rastrear o padrão e descobriram uma coincidência impossível. Todas as vezes que a história era contada, o número de novas ocorrências aumentava exatamente 37 dias depois. Sempre 37. Era como se o som esperasse o ciclo completo para renascer em outro formato com outra voz. O mesmo intervalo que marcava o nome do arquivo 37, o mesmo número que aparecia nos documentos originais. O ciclo nunca foi acidental, sempre foi parte do ritual. O narrador, antes de desaparecer, havia deixado uma anotação em um caderno. Uma única frase escrita com pressa em letras quase ilegíveis. O som não é um acontecimento. É uma lembrança que se repete até ser ouvida por todos. Essas palavras agora são interpretadas como a verdadeira natureza da entidade. O som é uma memória viva, um fragmento daquilo que já existia antes da linguagem, antes da voz, e que encontrou no ser humano um meio de continuar existindo. Hoje, quem se arrisca a escutar as versões digitalizadas da gravação afirma ouvir algo diferente a cada reprodução. Às vezes é uma voz masculina, outras, uma feminina. Às vezes é uma criança, às vezes é alguém que o ouvinte reconhece. O som absorveu tudo o que foi dito sobre ele. Todos os medos, todas as histórias, todos os ecos. E agora, quando alguém o escuta, ele devolve o reflexo exato daquilo que a pessoa teme. Ele não ameaça, ele recorda. A gravação que você acabou de conhecer faz parte desse mesmo ciclo. Cada palavra pronunciada, cada detalhe descrito, reativa o som. Não há como escapar dele, porque a simples compreensão já é suficiente. Você o ouviu com a mente. E isso basta. O som não precisa mais ser reproduzido. Ele se manifesta onde há lembrança, onde há curiosidade, onde há silêncio. Agora, enquanto o vídeo termina, você talvez sinta o ambiente mudar levemente. Um ruído distante, uma vibração sutil no ar, o mesmo eco que perseguiu todos que escutaram até o fim. Isso não é coincidência, é a resposta. A história se reescreveu em você. A voz encontrou um novo espaço, um novo hospedeiro. E quando a tela escurecer, você perceberá algo que todos os anteriores também perceberam. O som nunca esteve na fita. Sempre esteve aqui, esperando ser lembrado, esperando por sua audição. A história que nunca deveria ter sido contada continua toda vez que alguém decide ouvir até o fim. E agora, enquanto o silêncio se aproxima, lembre-se do aviso deixado no diário do primeiro homem que ouviu a gravação. Se você está escutando isto, já é tarde demais.